prisão do ex-jogador de basquete, Igor Cabral, que ficou conhecido como Bombado, acusado da tentativa de feminicídio, foi destaque em todos os jornais do país hoje, sobretudo diante das imagens fortes que mostraram ele dando 60 socos no rosto da namorada dentro do elevador. Hoje, a redação da 96 FM trouxe novidades sobre o caso, com entrevista com a delegada Vitória Lisboa, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Zona Leste, Oeste e Sul. A delegada detalhou que a agressão aconteceu após um churrasco, quando o Igor Cabral estaria tendo uma crise de ciúmes por ter visto mensagens no celular da namorada. Eles teriam tido um desentendimento e ele foi até a casa dela pegar pertences pessoais. Lá, a vítima preferiu ficar no elevador, porque sabia que lá havia câmeras e no corredor não. Além disso, segundo a delegada, Igor Cabral ainda demonstrou um certo deboche ao falar do episódio. Vamos assistir a um trecho, a um recorte da entrevista da delegada. A princípio, não se sabia ao certo, né, o estado em que a vítima se encontrava, né, o grau das lesões. Então, a equipe do plantão se deslocou até o Valfredo Gurgel, manteve contato com a vítima, fizeram as fotos, tentaram entrar em contato com ela, falar realmente, né, para ver se ela poderia prestar o depoimento, como é que ela realmente não conseguiu, mas pelo grau das lesões, ele foi atuado como tentativa de feminicídio. Então, o que eu posso falar foi que eles estavam fazendo um churrasco, estavam assim no momento de confraternização com os amigos, momento em que ele pediu para ver o celular dela, ela mostrou o celular, ela falou que as mensagens não tinha nada demais, foi palavras dela, não tinha nada demais, momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela, queria que ela saísse do elevador, né? Ele primeiro subiu por um elevador para tentar tirar as coisas dele da casa dela, e ela foi atrás para conversar. Momento em que ele entrou, né, pelos vídeos, ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador. E ela, justamente, já temendo por qualquer conduta que ele poderia, né, praticar contra ela, sabendo que no corredor não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador, momento em que ele foi e agrediu. O que ela falou foi assim, que ela preencheu comigo o formulário nacional de avaliação de risco. Aí no formulário é perguntado sobre agressões, né, como é que era o relacionamento, justamente para a gente entender o grau da violência que essa mulher vinha sofrendo, né? E nesse momento ela informou que ela já havia sido agredida com um empurrão, né? E que em outras ocasiões ela realmente, assim, conversava com ele sobre a possibilidade dela se matar e tudo, e ele incentivava ela a tomar essa atitude, né? E com relação ao fato em si, ele só falou que tem um surto claustrofóbico. A delegada do plantão, por sua vez, me informou que ele estava meio debochado, sabe? Que ele estava meio debochado, não quis assinar nem a nota de culpa, nem as ciências das garantias, que são documentos imprescindíveis para o auto de prisão em flagrante, sabe? Então, ela informou que ele havia ingerido cocaína. Olha, após essa audiência de custódia, a prisão preventiva foi decretada e o agressor permanece detido. Durante o depoimento, o homem alegou ter sofrido um surto claustrofóbico dentro do elevador. A informação foi confirmada pela delegada Vitória Lisboa. No entanto, a autoridade policial frisou que nenhum tipo de surto justifica um ato tão violento e que a investigação segue firme para responsabilizá-lo criminalmente. É isso que a gente espera. Esse cara é um cara violento, ele já demonstrou. Trata-se de um maníaco, né? Um cara. Quem está nos vendo pelo YouTube, as imagens dele preso. Já com a roupinha aí de ficar na prisão, que ele não chegou com essa camisa, depois essa aí já tá com short azul e é um cara grande. Mas, pessoal, eu queria ir muito além dessa coisa. Hoje eu vi de Álvaro Dias a Fátima Bezerra, passando por Estílio Valentim, deputados, todo mundo falando que é contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher. Pessoal, então se vocês todos são contra, todos os políticos são contra, tem que endurecer em muitas outras coisas. Esse cara, além de maníaco, de ser uma pessoa perversa, ele estava drogado. Como é que alguém quer liberar as drogas? Me pergunto aqui se foi colhido o sangue dele para fazer exame, porque a alegação de que ele estava sob o uso de cocaína pode ser utilizada em favor dele pela defesa.
Vai dizer, olha, ele perdeu o controle porque estava sob efeito de droga. Então, até se não houve algum tipo de coleta de sangue, que se faça, né? Se ele tem um histórico de dependência química, que isso tem que ficar comprovado, até para que não seja utilizado nesse caso aí como ou um agravante ou um atenuante. Mas vamos lá, tentativa de feminicídio. Pela legislação, né, quando tem se é homicídio é pena X, se é tentativa é 1/3 ou 2/3. Então, se condenado em uma pena máxima, seria de 1/3, 20 anos. 20 anos de prisão ele pegaria. Teria atenuantes ou agravantes, mas o que me chama a atenção é duas coisas. A moça escolheu ficar no elevador porque tinha câmeras. Já sabia, né, assim, do comportamento dele. Não, se ela escolheu ficar no lugar visível porque ela temia o que podia ocorrer se não tivesse como comprovar o que ia acontecer. Se temia, sabia, já tinha algum tipo de precedente. Então isso vai ser um agravante. Agravante porque ele já tinha um histórico de ter algum tipo de violência. Ciro lembra aqui que hoje de manhã Luciano Kleiber comentou no Jornal da Manhã que ele teria agredido também uma ex-namorada que não teve como comprovar isso porque não tinha câmeras, como houve aí nesse caso, que tomou proporções assim. Hoje estava estampado em todos os jornais. Todos os jornais nacionais tinham esse caso estampado, está repercutindo até agora na internet, e eu não vejo como esse caso vai ter um desfecho em que ele seja, como é o nome dele? Igor, em que o Igor seja Igor Cabral, né? Beneficiado. A menina teve que fazer um depoimento por escrito, porque não consegue falar, com a mandíbula quebrada. Está tendo que fazer uma vaquinha virtual para custear as cirurgias de reconstrução facial. E eu reitero o que eu disse ontem, é um milagre ela estar viva. Milagre ela estar viva. Uma coisa que me chamou a atenção no recorte da delegada, além desse perfil agressivo dele, dessa relação meio doentia com as pessoas, né? Porque ele não tinha uma relação doentia só com a namorada, com as pessoas, né? Sim. O cara que briga em todo lugar, o cara que espancou uma outra namorada, espanca essa namorada, enfim. Mas eu não quero dizer que esse cara é doente, não, tá? Não. Então, eu não entro nessa de dizer que tem uma patologia, que é doente, distúrbio mental. Não, mentira. São homens comuns que fazem mentira. isso. São homens comuns, absolutamente são homens comuns. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi nisso que a delegada falou, que ele, nas conversas com a namorada, a induzia ao suicídio. Que loucura, né? É a chamada agressão psicológica, né? A tortura psicológica. A tortura psicológica. E tem muitos homens que olham para a mulher e dizem, olha, você é feia, você é incompetente, você é despreparada. Isso faz parte de toda uma conduta até de autoafirmação dentro de casa. Isso é violência. Então,